Aeroc MG63, teclado magnético com visual único, com construção, design e desempenho de teclados muito mais caros. Então, bora conferir essa belezura aqui? Fala, rapaziada! Beleza, hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês uma review completíssima do Aeroc MG63 e vendo se ele realmente vale a pena. Então chega de enrolação e já bora pro unboxing, que no caso aqui nós vamos ter o teclado com a sua fitinha lateral, fitinha muito bonitinha, tá? Eu pelo menos gostei muito. A versão aqui que eu tenho é a versão preta dele e que eu achei muito estilosa e muito bonito, ainda mais visando essa construção maravilhosa que ele tem. Mas aqui na sua caixa a gente vai estar tendo o seu cabinho. Eu inclusive utilizei esse cabinho aqui para poder fazer os testes de gameplay e uso geral nele. Funcionou perfeitamente, cabinho padrão, não tem muito o que falar. Conexão USB-C para USB padrão. Além que nós vamos ter aqui o seu removedor de switches e keycaps. Além aqui dele estar vindo com 3 switches extras. Essa versão minha aqui é o switch magnético Q Shaft Pro. Ele é um switchzinho todo transparente e que você consegue ver absolutamente toda a estrutura interna dele. É um switch que provavelmente ele já vem pré-lubado de fábrica, e depois eu conto um pouquinho, ver como é que ele se saiu tanto em testes de desempenho, quanto nos seus testes de digitação. E finalizando aqui, o que vem na sua caixa, ele também vem um seu manualzinho aqui, tendo só o básico do básico mesmo, nada de muito especial, que é obrigatório eles mandarem. Além também que nós não podemos nos esquecer da sua capinha de poeira que ele vem. E bom, e agora falando um pouquinho sobre o seu design e sua construção. Sobre o seu design, eu achei o design dele particularmente muito bonito. Vai de quem goste ou não, mas particularmente esse design aqui eu achei muito bonito. Então ele não é um design tão minimalista assim, mas eu particularmente achei que eles arrasaram nesse design. Principalmente nessa parte de trás aqui tem uma resina meio em plástico, com algumas marquinhas atrás. Cara, ficou sensacional o design desse teclado. E sinceramente eu quase fiquei com esse teclado pra mim só por causa do design dele, porque combina muito com o setup que eu tenho aqui. E falando aqui um pouquinho sobre a sua construção, ele tem um layout aqui de 60%, já tendo as suas teclinhas, né? Ele é o Aeroc MG63 porque ele tem 63 teclas. E como ele é um teclado voltado para game, a gente não pode falar sobre a falta de teclas dele, até porque ele economiza bastante espaço na mesa para você poder mover o seu mouse ali livremente. Sobre o seu corpo, ele é feito absolutamente inteiro em alumínio, que passa uma sensação sim bem premium. Ele também aqui é todo vazada. As suas keycaps, eu vou estar tirando uma agora aqui mostrando para vocês. Elas são em plástico PBT, são keycaps vazadas, ou seja, o RGB delas vaza, mas sinceramente para digitação, para você poder olhar as teclas, eu tive um pouco de dificuldade, principalmente à noite, porque apesar delas serem vazadas, elas não são vazadas nos símbolos das teclas. Mas tirando isso, são keycaps de excelente qualidade que combinam com certeza muito com o visual do teclado. E o único ponto realmente negativo que eu tenho a falar da sua construção é que toda vez que eu pego ele, eu fico sentindo que eu tô toda hora marcando ele. E se você for observar bem, ele marca bastante, tanto o alumínio, apesar de que a minha versão é preta, não marca tanto, mas eu consigo sentir que eu tô deixando a marquinha no alumínio. E também as suas keycaps, elas marcam demais. Se eu deixar aqui, alguém consegue clonar minha digital só pegando a marca que eu deixei no meu espaço aqui. É um teclado que você vai ter que ter bastante cuidado para poder ficar mexendo nele, ou então limpando ele, porque ele vai estar assim absorvendo bastante marquinhas de dedo. Na sua parte de trás aqui, ele tem apenas as 4 borrachinhas e o teclado não sai derrapando na sua mesa, e ele não tem altura de regulagem. Eu queria abrir aqui para poder mostrar a estrutura interna do teclado, mas eu não tô achando como, né? Mas não vai ser tão necessário, até porque a gente consegue literalmente ver certinho aqui toda a estrutura interna do teclado. Então vou estar dando uma passada bem rápida aqui mostrando. Você consegue aqui em cima já ver a plaquinha de alumínio que o teclado fica. Essa parte branca aqui no meio é a partezinha de silicone dele, ó, para poder ter um som, uma estabilidade, etc, um pouquinho melhor. E a parte de baixo aqui mostrando a PCB, a placa PCB do teclado. Então a gente pode aqui falar que ele tem uma estrutura tecnicamente ele até que simples, sem muitas placas e várias camadas, ele focado para ter um som bom e tudo mais. Mas para o que o teclado é focado, isso daqui é basicamente perfeito quase. E já dando um spoiler aqui, eu gostei muito do sonzinho de digitação desse teclado. Então vou estar deixando aqui um trechinho para vocês, e vocês me falam se o som de digitação dele é realmente bom ou não.
E então, o que vocês acharam do sonzinho de digitação dele? Eu achei um sonzinho ok, mas a sensação de digitação dele, a gramatura desse switch aqui, no caso a força de atuação e a força que ele volta pro meu dedo, eu achei, cara, sensacional. Eu sei que ele não é um teclado focado para digitação, mas a sensação de digitar nele é muito boa. Bom, e aqui tentando falar um pouquinho sobre a sua estabilização das teclas, ele tem uma estabilização até que boa. Pode ver que eu tento mover aqui a tecla, ela praticamente não se move. Logicamente eu não sei pra baixo, né? Mas não é uma tecla que fica frouxa no teclado. Ela se move apenas um pouquinho por causa do eixo que o switch tem que ter. Mas fora isso, é uma tecla que sim, ela fica bem estável. E principalmente a barra de espaço, tentando aqui mostrar um pouquinho mais dos estabilizadores que ela tem aqui. E o engraçado é que embaixo da tecla de espaço aqui a gente já consegue ver, né? E sentir aqui a partezinha de silicone que fica embaixo da parte de alumínio do teclado. E logicamente a barra de espaço é o que tem a estabilização pior, digamos assim, porque não é uma estabilização ruim, pode ver que ela se move um pouquinho, mas é extremamente compreensível, até porque a gente tem aqui apenas um switch, e também porque é uma tecla muito grande. Então, de estabilização, eu poderia dar aqui pra ele um 8,5 de 10, uma estabilização muito boa, e que faltou realmente muito pouco pra ser uma estabilização top das galáxias. E bom, e agora aqui falando um pouquinho pra vocês do software do teclado, ele é bem facinho de você achar, você pesquisa aqui no seu Google Aerox Software, primeiro link, ó, clicar, ele já vai detectar o seu teclado, você clica nele, ou se ele não detectar, você tem que autorizar os dispositivos, autorizando ele já vai aparecer aqui pra vocês estar podendo ver todos os aspectos do software dele. E aqui na página inicial já é a página que você consegue estar mexendo principalmente no desempenho dele, você pode aqui estar selecionando cada tecla de desempenho aqui e aplicando o desempenho que você quiser, sendo aqui o Set Trigger Stroke, o ponto de atuação do switch, o Quick Reset é basicamente quando eu estiver apertando o switch, na hora que eu voltar um pouquinho ele já vai detectar isso, e o Quick Trigger Sensitivity é basicamente quando eu voltar a pressionar ele de novo, tudo isso em uma apertada só, ele já vai voltar a executar o comando. Isso daqui deixando seus comandos extremamente rápidos e extremamente precisos, além também aqui de ter a dead zone da tecla. Isso você pode aplicar para cada tecla que você quiser individualmente. Eu basicamente deixei o meu setup de jogos do jeito que vocês estão vendo aqui, sendo o WASD com ponto de atuação em cerca de 0.3 e o ponto de voltar e atuar em 0.2. Porque se eu deixar tudo no mínimo ali, eu acabo até dando falso clique de vez em quando. Então eu evito deixar muito sensível. Além aqui que nós podemos ver qual o teclado que está conectado, o firmware do nosso teclado, ver aqui o manual online, adicionar um feedback, ir nas configurações, que aqui nas configurações nós também podemos mudar o idioma do software. E agora finalmente nós temos em português. Além também de nós temos os perfis, no qual a gente pode importar ou exportar nosso perfil para alguma pessoa. Logicamente, depois que você fazer as suas alterações, você deve clicar em salvar, ou então se quiser apenas redefinir, você pode fazer isso também tranquilamente. E uma coisa legal aqui é que você pode simplesmente configurar qual switch que você está utilizando no seu teclado, no qual você seleciona aqui e seleciona o switch que você está utilizando, caso você use switches personalizados. Você não consegue configurar cada switch do jeito que você quiser, ou seja, esse teclado aqui realmente não tá pra brincadeira, é realmente para quem gosta de alguma coisa profissional. Nós também vamos ter o testador de teclas, que você pode aqui testar e calibrar qualquer uma aqui, para ver se o teclado está funcionando perfeitamente. Além da calibração dos switches. Geralmente quando você inicia o software pela primeira vez, ele já vai aparecer essa calibração dos switches. Mas se você achar que ele não está calibrado o suficiente, você pode vir aqui e fazer novamente. Nós também vamos ter aqui os efeitos de luz, no qual você pode selecionar aqui os efeitos, a velocidade e o nível de brilho dos seus efeitos. Ele já vem aqui com vários efeitos legalzinhos que você pode estar modificando, alterando a cor e tudo mais. Nós também temos efeitos de resposta, que cada vez que eu clicar no teclado ele vai emitir algum sinal em RGB, sendo ele 3 efeitos, que eu estou mostrando aqui para vocês agora neste momento. Além também de nós temos aqui os efeitos de luz decorativa e também um efeito personalizado que você pode criar do jeito que você quiser. Nós também vamos ter as ações do teclado, no qual você pode aqui fazer um remapeamento do teclado em geral, adicionar qualquer macro aqui do teclado, e aqui a gente vai estar tendo várias e várias opções. Eu vou estar aqui deixando aqui para vocês estarem lendo, porque se eu explicar como cada uma funciona, o vídeo vai ficar muito maior do que já está, então eu vou estar aqui passando e vocês parem aí e dão uma observação
observado. Mas logicamente esse daqui vai ter, como por exemplo, o seu Rapid Trigger, você poder colocar duas funções para uma tecla, dependendo do nível de pressionamento, pressionar muito rápido, pressionar muito devagar. Então sim, você consegue aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês. Vocês conseguem fazer várias e várias configurações nesse teclado que provavelmente em quesito desempenho, eu acho que dificilmente você vai achar algum que seja muito melhor do que esse. Também nós temos logicamente o básico aqui do sistema que você pode definir o polling rate. Logicamente esse sistema vai deixar em 8K, que é o polling rate mais rápido, né? Você pode deixar em menos, mas não tem porquê, sendo que como o teclado é com fio não vai mudar em basicamente nada, além também do que os seus efeitos de luz, eu não sei se eu deixei passar, mas o Decorative Light é para nada mais, nada menos do que as luzes que tem embaixo do teclado, ó. Espero que você esteja conseguindo ver aqui, mas ele tem luzes na sua parte de baixo e você consegue aqui regular elas do jeitinho que você quiser. E bom, e agora falando um pouquinho pra vocês sobre a performance em jogos dele, além do uso geral com ele, né? O meu uso geral com ele foi um uso bom, principalmente porque eu gostei da sensação de apertar com ele. Logicamente, para uso geral ele falta algumas teclas, mas em jogos, que é onde que ele realmente brilha, eu testei ele principalmente no Valorant, utilizando ali a Neon, que é um personagem que envolve bastante movimentação. E apesar de fazer muito tempo que eu não jogo Valorant, e que eu tô um pouquinho enferrujado, eu senti um desempenho absurdo vindo desse teclado, principalmente comparando com o meu teclado mecânico que eu uso normalmente. Eu sei que é até injusto fazer essa comparação, mas o atraso que você tem ao apertar a tecla e sentir o personagem movimentando é basicamente zero, e que depois eu fui fazer um teste, joguei uma partida com o meu teclado mecânico normal, e a diferença que você sente é simplesmente brutal. O seu Rapid Trigger, Snap Tap e as funções que eu consegui ativar nele me ajudaram bastante, inclusive me ajudaram a ter mais precisão na mira, algo que na teoria envolveria ali somente o mouse. Então se você joga um FPS ali, principalmente mais competitivamente, eu acho que sim, você vai sentir uma diferença absurda utilizando um teclado desse nível. Ou então, se você é apenas uma pessoa mais aesthetic, gosta ali de jogar e ter um setup muito bonito, eu acho que sim, você vai gostar bastante desse teclado. E apenas colocando aqui alguns detalhes que quando eu testei ele, eu utilizei ele nos 8K de polling rate e aquela configuração que eu mostrei para vocês no software. E bom, aqui já falando pra vocês um pouquinho dos seus pontos positivos e seus pontos negativos. Vou colocar aqui como seu ponto positivo a sua construção em alumínio, né, junto do seu design, ou seja, o seu design e construção pra mim, sensacionais, não tenho o que falar, eu gostei muito. O seu desempenho também, desempenho sensacional. Eu até arrisco dizer que ele superou o meu iRock MG75 Pro, que era o meu teclado favorito que eu tinha. Então pra desempenho eu tenho aqui o meu novo favorito declarado, iRock MG63. Eu também gostei bastante do RGB dele, porque é um RGB bem forte. E além também de ter RGB bem baixo, que valoriza bastante no visual. Ou seja, se você é uma pessoa que preza bastante pelo visual, você provavelmente vai gostar muito desse teclado. E sobre os seus pontos negativos, o que eu tenho que falar aqui sobre ele é que apesar do seu design e sua construção serem muito bons, ele é um teclado que marca bastante dedo e você vai ter que tomar bastante cuidado para o seu teclado não ficar todo engordurado, principalmente se você é uma pessoa que come muito enquanto joga. Que já entra no outro tópico que eu quero falar, que não é um teclado que você vai simplesmente plugar e deixar ele jogado em cima da sua mesa. Como ele é um teclado inteiramente vazado, você sempre vai ter que estar fazendo algumas pequenas micro manutenções nele aqui. Quando eu falo manutenções, eu digo de limpeza, ou seja, você vai ter que tomar bastante cuidado em quesito limpeza com ele, para não afetar internamente o seu teclado. Não é pelo visual, é internamente mesmo. E como um outro ponto negativo que eu vou ter que falar aqui, é que se você quer utilizar esse teclado tanto para jogo, tanto para digitação, eu acho que você não vai gostar muito dele, porque as suas keycaps não são tão boas de enxergar à noite por causa do seu RGB. Ou seja, você vai precisar de depender da luz ambiente ou da sua light bar. Então a minha conclusão é que para esse teclado é que o iRock MG63 custando na faixa de 450 até uns R$600, que é a média que ele custa, ele é um teclado que vale a pena se você quer desempenho bruto, sem deixar faltar um visual muito legal. Porque se você quer um teclado tanto para digitação, tanto para jogar, eu acho que um iRock MG75 Pro, o 65 Pro V2 que lançou agora, eu acho que sejam opções um pouquinho mais interessantes, mas logicamente eles não vão ter um visual tão agregado assim, e que eu acho que sim, que é um teclado que vale muito a pena, principalmente para mim, que eu paguei nesse teclado R$412, então peguei ele no precinho, que para mim valeu muito a pena. Eu só vou estar vendendo para poder trazer mais conteúdos aqui para vocês. Então, se você gostou desse vídeo aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui na Importstech, que isso me ajuda demais. Valeu e até a próxima!